Fala você, tudo bem aí? Estamos aqui em mais um Vox Talk, seu bate-papo semanal de negócios e tecnologia. Hoje nós vamos falar de um tema bem interessante que é cosplay e cosmaker, ok? Voltamos em um segundo. Olha aí, vamos falar aqui de cosplay, cosmaker, só que um exemplo do que o meu amigo Will fez. Fala aí, Will, fala oi aí pro nosso pessoal. Obrigado pelo convite e mais uma vez para poder estar apresentando o nosso trabalho de cosmaker, né? E cosplay também. Mas ele está sendo muito ingênuo nessa apresentação. Eu queria apresentar aqui uma pessoa que eu admiro muito, Will. Ele é o nosso analista de sistema que manja muito de sistemas Unix, de CAD, de PC, de redes e tudo mais. Além disso, ele é uma pessoa muito ativa na sociedade, né, Will? Isso. Você ajuda aí muito a sociedade com cadeira de roda, alimento. Conta um segundo aí do que você faz. Na verdade, né, nessa minha trajetória, eu tenho alguns eventos, né? Que esse projeto, que é quando a pessoa sofre algum acidente, eu empresto cadeira de roda, muleta, ou qualquer tipo de Apoio que ela lá, precisa. ou apoio mesmo, né? E os outros são um evento social, como Dia das Crianças, festa para as crianças, Natal, Páscoa. Aí é na onde que a gente entra com o cosplay e o cosmaker, né? Então, ele pegou algo que lhe ajudava, ou seja, você fazia eventos para as crianças e eu acho que em determinados momentos você queria distribuir os presentes, Exato. distribuir as guloseimas, me corrige aí. E você se fantasiava, comprava, sei lá, uma fantasia de Papai Noel, de Coelhinho da Páscoa, não Isso. sei. É que no intuito dos eventos sociais era o quê? A pessoa não precisava saber que era o William que estava entregando, né? O Ok, nosso intuito mesmo era tipo, Dia da Páscoa. A criança recebeu o chocolate pelo coelhinho da Páscoa. certo. E Não interessava não quem estava por interessava trás. quem estava entregando. O intuito era esse. E em algum momento você achava que sei lá, o caractere, né, que você estava usando não era muito realístico? A gente procura trabalhar o mais próximo possível do realismo, né? É claro que não vai ficar sempre perfeito. Sempre tem um detalhe ou outro que é igual essa máscara mesmo, eu fiz. Aí você vai olhando assim, você fala, ó, vixe, falta esse detalhinho, falta aquele. Aí a gente vai tentando se aproximar o mais próximo do mais real, né? Real. Então, mas foi justamente pensando em impressionar as crianças que você começou a criar esse seu hobby? O hobby veio por qual motivo? A gente já foi fazer entrega para algumas crianças vestido comum. E a alegria não era você via que as crianças estavam felizes. Mas aí um belo dia eu falei, eu vou me vestir de coelhinho. Aí a gente se vestiu de coelhinho e foi. A alegria das crianças é totalmente diferente. Aí foi onde que entrou aquilo. Eu vou começar a montar minhas próprias fantasias. Por que eu comecei a montar nossas próprias fantasias? Porque quando a gente ia alugar, era muito caro, né? E eu também não tinha condições de ficar alugando para todos os eventos, né? Então aí eu comecei eu mesmo a fabricar as próprias fantasias. Então aí vem a diferença, né? Porque o que eu entendi é que o cosplay é a pessoa que usa uma fantasia. Exato. E tenta imitar os trejeitos desse personagem. E você começou a se preocupar com o detalhe, em fazer de fato A criação da fantasia. que é o Que aí é o que o pessoal conhece cosmaker. como cosmaker. Cosmaker. Exato. Entrando aí um pouquinho nesse cosmaker, qual foi a primeira fantasia que você fez assim, que você acha que chamou a atenção? A primeira fantasia foi do Homem de Ferro. Homem de Ferro? Inclusive, existe alguns eventos de cosplay mesmo, que você vai fantasiada e participa de alguns campeonatos. Uhum. E eu participei do primeiro campeonato como Homem de Ferro e ganhei em primeiro lugar. Mesmo? E já ganhei em primeiro lugar. Olha só, e foi a primeira fantasia, nunca Foi a tinha primeira. visto nada. E foi aonde? Foi aqui em São Paulo? Foi em Santo André, no Aramaçã. No Aramaçã. Que isso. legal, que legal. E fala um pouquinho das técnicas que você usou. O que é? Papelão, papel machê, EVA? Conta um pouquinho, assim, bem amplo, que você usou nesse primeiro. Alguns cosmakers trabalham com EVA, papelão, e hoje em dia a tecnologia está vindo para ajudar também em questão da impressão 3D. Né? Então você consegue trabalhar com
criar um cosplay com o quê? Com impressão 3D, espuma, latex. Então, você não tá limitado. Mas aí foi uma evolução. É uma evolução. Foi uma evolução. Você não começou usando A tudo minha isso. primeira armadura do Homem de Ferro foi de EVA. Totalmente Totalmente de cortada, EVA, bolada, colada e isso. tudo mais. Não tinha nada Isso. de 3D. Aí existe uma técnica chamada Pepacura. De que é isso aí? Explica aí pro nosso público. Pepacura são alguns programas que já vem disponível o corte de uma fantasia qualquer, e aí você só imprime aqueles cortes numa folha A4, né? Aham. E aquela folha A4 você desenha sobre o EVA e vem cortando com estilete. Depois você vai fazer a junção e sai uma fantasia. Tá, mas como é que você pega uma coisa A4, um desenho A4 e transforma num tamanho real? Aí Porque seriam tem várias que caber A4, né? no Will, tem que caber Isso. no Alcides, como é que é isso? Então, aí cada arquivo, cada cosplay que você quer montar, nessa Pepacura, existe vários tamanhos, né? Que aí é onde que você vai imprimir o seu projeto. É claro que tem projeto aí que dá 20, 30 folhas de A4. E dessas folhas que você vai jogar em cima do EVA para poder criar o seu personagem. Sensacional, sensacional. Vamos pegar aqui um exemplo aqui, ó, que aqui é o capacete, né, do Predador. Esse aqui, no caso, foi feito em impressão 3D. Isso, exato. E você imprime ele inteiro, assim, já sai Esse foi prontinho? impresso em alguns pedaços. Em alguns pedaços, depois você junta com o quê? Com Super Bonder? Com Super Bonder ou com o próprio material do plástico mesmo, que a gente vem com ferro de solda e faz a junção. Mas não é só uma impressão. Ó. Não Vocês é podem só ver impressão. aqui que tem toda uma integração aqui, como é que fala? Isso Exato. aqui é o que? Um Arduino, né? No caso, não É precisa. como, nesse eu caso. falei, a gente procura tentar chegar o mais próximo possível do real, né? Certo. Aí é onde que a gente trabalha com fitas de LED, com servos motores, aí vai Tá. depender muito do cosplay que você vai montar. Então, no caso aqui, essa máscara foi impressa, essa parte do olho, você que bolou, é isso? Daí você Essa tirou. parte do olho é um plástico flexível com um pingo de LED nos cantos. Entendi. Mas então, foi da tua cabeça. É, Tua cabeça. E aí você... aí você vai criando de acordo com o personagem, né? Isso. Pra dar o realismo. Aham. E o laser aqui, você arrumou um pontinho de laser Isso, são com 3 bateria. pontos de laser que ligava na bateria que acabamos de ligar na pilha. Entendi. E aí dá esse realismo aqui. Exato. Né? Olha que sensacional. Só que não sai assim, bonitinho Não. ou imitando de fato um personagem. Essa peça vai depender muito da cor do filamento, mas ela sairia dessa cor assim, ó, preto, totalmente preto. Aí você vai lá, faz o acabamento, né? Que aí Até é uma como peça que não tá pronta, referência, né? Esse aqui também era preto. Era preto. Aí Ó, é onde que era a gente... preto e o outro com acabamento aqui que você pintou, Exato. tudo da tua cabeça. Uhum. Você pegou um modelo, um desenho, uma foto e foi tentando copiar. como eu falei, a gente tenta sempre procurar trabalhar em cima da realidade. Então a gente vai lá, pega algumas fotos do personagem e vai tentando manter o mais próximo possível. Mas olha o realismo que ele cria. Olha, não sei se vai dar para ver direitinho. Depois o nosso editor coloca umas fotos aí melhor. Ó, pena que a minha mão não cabe aqui, ó. É muito grande, não cabe, mas isso aqui vestido deve ficar sensacional. E até é engraçado, tá? Para o público entender. Nós tivemos uma festinha aqui de Halloween na empresa. E esse maluco aqui, ou esse gênio, ele me montou uma fantasia sensacional do Exterminador, né? Do Predador, que vocês estão vendo ali a cabeça. Ele montou a roupa inteira, com os pés, né? Aquele pé dele que é meio de peixe, pé de peixe não, né? Pé de sei lá, de um pato, um negócio gigante. As pernas, a pele, como é que foi fazer a pele? Como é que você fez aquilo? Ele vai mostrar na tela para vocês aí. Pra falar a verdade, o que eu fiz? Eu fiz essa peça, né? Que foi feita em impressão 3D, mas de resina, e fui fazendo as peças de acordo com esse daqui. Então, esse boneco foi o modelo. Aí, toda a questão de armadura, porque essas peças menores aqui, onde que, se você vê que tá cinza, foram peças impressas em 3D. O cinza expresso. Foram todas feitas em Posso usar isso aqui como pode. Então o cinza
impresso em 3D, mas a minha preocupação era aqui, era essa Então. pele mesmo. Como que você fez essa pele? Isso aqui sei lá. As peças que estão em cinza foram feitas em 3D e depois que a gente fez a impressão 3D, a gente jogou essas peças em 3D em um manequim comum, certo? E depois viemos com silicone látex e jogamos em cima até secar. Depois que secou, aí a gente consegue trabalhar em questão do abdômen, perna, que aí querendo ou não já sai quase pronto. Então, mas você vai lá, compra, sei lá, um balde desse silicone, passa em cima dessa peça, esse Shazam, já tá pronto ou não? Tem toda uma técnica aí. A gente compra uns 5 sofrer. quilos de silicone aí, né? Aham, E faz uma preparação em cima dessa peça. certo. Primeiramente, a gente tem que chegar no ponto do catalisador, né? Que não Ok. adianta só separar, misturar o silicone, nada disso. Você tem tudo um preparo antes de poder jogar esse silicone em cima da peça 3D, porque senão você acaba perdendo a peça também, né? Na hora de retirar. Ah, ele gruda demais, a hora que Gruda, vai tirar, ele gruda e descasca, você sei lá, acaba- rasga. Acaba quebrando a peça 3D. Ah, não só a pele, né, que você tá criando, mas também a Ah, peça quebra. Isso. Igual aqui mesmo, se você for ver, a cabeça em si, ela foi feita em cima de uma cabeça já pronta em 3D. Mas como a gente precisava de algo real, que você tocasse e sentisse como se fosse uma pele A mesmo, textura, né? aí foi onde que a gente começou a trabalhar com silicone também. As pontas dos dentes são feitos de resina, Resina. o cabelo de espuma, e essa pontinha aqui é um pedacinho de resina com ferro para fazer um peso. Tá, pra ele dar esse Isso. caimento. Então, existe todo um preparo para você criar um cosplay. Não é simplesmente achar que, vou fazer de tal material que vai dar certo. E que também a impressão 3D vai resolver todos os Não, problemas. De não. repente você consegue imprimir esse rosto aí, não a impressão 3D, mas que não vai ser. Você não vai Exato. conseguir fazer o cosplay. Não, porque Você só vai é uma ter uma peça que máscara bonita. não vai ser, uma que Não é funcional. não vai ser funcional, não vai caber no rosto. Não certo? vai ter a textura, não vai ter É. a E flexibilidade. não vai ter a proximidade como eu falei, a trabalhar a próximo do realismo mesmo, né? Entendi. O que deu mais trabalho aí nessa máscara aí, Will? Pelo incrível que pareça, olhando assim, você acha que Pra mim é a não. pintura, esse realismo aí que vocês criam. foram os dreads. Os dreads foram os que deu mais trabalho. Parece que é o mais fácil. Mas infelizmente não é. Agora, em questão das pinturas, é fácil. Pegamos num papelão, fizemos vários formatinhos com furos e depois a gente só vem com o aerógrafo. Tá pintando. pintando. Cada um de uma É. cor aí. Mas tem todo um estudo aí, porque você vê que tem um degradê, né? E esse relevo também. Esse relevo veio do 3D ou esse relevo também vocês criam no silicone? Não, o relevo vem direto do 3D mesmo. Que aí você cria o molde, então ele meio que fixa no 3D, depois a gente só espera secar para poder tirar de volta. Não, sensacional, sensacional. Mas quem quiser brincar disso também, isso é uma brincadeira de quanto tempo? Você conseguir fazer esse figurino aí. Esse aqui eu comecei em julho. Não é? Julho, nós estamos agora praticamente em novembro, né? Novembro. Último dia de outubro. E- Comecei em julho. Julho. E a ideia era justamente ir no Halloween. agora para o Halloween. Exato. E deu bem certo, né? Deu. É que assim, quando você começa um projeto, você não pode parar, você tem que ir, porque querendo ou não, é tentativas e erros. Não é que você já tá craque naquilo que você vai acertar na primeira. Sempre vai ter algum empecilho que você não vai dar certo ali, então é questão de tempo. Igual, eu me comprometi que o ano que vem eu vou vir de Homem de Ferro de novo, mas com uma armadura nova que eu mesmo vou fazer do zero também. Agora deixa eu colocar uma sementinha aqui que... Isso aqui, ó, é algo extremamente mecânico, não é fácil fazer, né? Para nós que estamos vendo parece fácil, mas na hora que você vai fazer, que é uma arma, né, do predador, só que você consegue fechar e abrir de uma forma mecânica. Exato. E pelo que eu estou entendendo, você quer pegar, por exemplo, essa aqui, que tem contador, que tem um computadorzinho aqui no filme, você quer dar uma incrementada aqui, né? Um upgrade. O que você pretende fazer aí? Conta aí pro nosso público. Como eu falei de novo e volto a falar, a gente procura sempre trabalhar o próximo do real mesmo. Então aqui o que a gente vai fazer? Vamos colocar 4 LCDs, né? Onde que o personagem do Predador vai apertar os botões
quem assistiu o filme vai entender que esse aqui é um contador que, quando ele vai no planeta, ele aciona e começa a contabilizar e depois explode o planeta. Então é o... Ah, esse é no primeiro Predador, né? Exato. No Predador 1. Então você vai imitar essa bomba aí. E você usa o quê? Isso aqui, você já tem um equipamento pronto para isso, ou você monta, você configura, você programa? O problema de ser um cosplay é o quê? Cosmaker também, né? Nem tudo que você procura, que você quer fazer, existe para comprar no mercado. Então você tem que começar a fazer algumas pesquisas, fazer montagem com Arduino. E agora que veio a IA também, a IA também está ajudando bastante, porque tem muita programação que eu mesmo não sei programar. E tem muita programação que você quer fazer e não existe. Ou tem gente que não sabe fazer, mas também não quer fornecer, ou quer vender por um preço que também não dá para comprar. Então, hoje mesmo, você vai lá na IA e fala, ó, eu quero fazer isso e isso. Se você mandar o script correto para ela, ela te manda uma programação pronta para você montar no Arduino. Entendi. Aí você vai entender, vai pensar lá exatamente onde você vai colocar. Por exemplo, o nome de ferro, sei lá, apertar um botãozinho escondido, ele abrir aquela asinha lateral ou acender a luz na palma da mão. É mais ou menos por aí, para você dar o realismo, né? Igual o Homem de Ferro, por ele ser um personagem mais popular, que onde você vai, assim, tem evento de cosplay, tem bastante. Você já consegue encontrar os mecanismos, questão de abertura de imagem, já tem alguns prontos já. Aí você tem que pegar e só fazer os encaixes corretos lá, que ele já tem a função definida. Agora, igual esse do Predador, pelo menos até o momento eu não achei ninguém daqui no Brasil que possa fornecer o arquivo ou a programação. Aí a gente vai lutando aí para até conseguir. Falando por mim, eu sou um fã, principalmente dessa série aqui do Alien versus Predador. Já vi bastante coisa, mas eu nunca tinha visto um figurino tão realista como o dele. E até, eu acho que abriu não um novo campo aí, mas pelo que eu entendi, o pessoal viu o seu figurino e te chamou aí para uma apresentação. O que tá acontecendo aí, Will? É que assim, no mundo cosplay, realmente, vira e mexe acontece isso, né? Tipo, você começa a divulgar seu personagem, aí igual esse do Predador, eu tive a sorte que dia 7 de novembro vai lançar o filme deles. Sim, e Terra Selvagem, né? Exato, Terra Selvagem. E aí eu fui convidado para ir no cinema, para se apresentar lá, pessoal. Mas como é que te descobriram? Divulgação no Instagram. Você fez uma foto? Fiz uma foto, divulguei, outro rapaz divulgou, aí a pessoa entrou em contato comigo. E aí você achou que era trote ou não? Falou, não, pera aí, eu sou do cinema aqui, assim, assado. Às vezes a gente fica meio assim, mas aí a pessoa chama no WhatsApp, aí passa as informações tudo certinho, aí a gente vê que realmente dá trabalho, vai dar trabalho. Dá ibope. Até porque não é o seu ramo, né? Seu ramo não. Você faz isso como um hobby e de repente tá te abrindo uma porta aí que você nem tá correndo atrás, tá? Como no termo mais comum, tá caindo no colo. Não. O meu trabalho mesmo, eu sou analista de suporte, né? Então aí faço mais por hobby mesmo. Aí vira e mexe é egoísta. Aparece um ou outro querendo que a gente vai se apresentar e a gente vai. E depois, o que você faz com esse monte de coisa? Você guarda lá? Você tem um arsenal imenso? Como é que é isso? Eu tenho um arsenal imenso, mas um ou outro eu divulgo. Se aparecer alguém para comprar, eu vendo. Igual esse mesmo aqui. Eu fiz, usei uma vez para vir na festa. Vou usar na abertura do cinema e já anunciei para vender. Ah, tá. Que aí outras pessoas vão trabalhando com ela também, né? Não fica só para mim. Tá. E assim, é que aqui não dá para ver o detalhe. O detalhe, quando vocês pegarem o detalhe, a roupa vem com essa rede em cima, vem com os detalhes dos abdômen, detalhe da pele. O próprio pé, o pé vem assim, com todos esses detalhezinhos das ranhuras, dos dedos. É um negócio realmente impressionante mesmo. E você tem ideia de gerar um outro personagem aí diferente? Que seja o Homem de Ferro é um desafio, porque você já fez foi o primeiro, evoluiu numa série de outros, chegou nesse Predador aqui, que para mim é fantástico. Já tem o desafio do ano que vem, fazer novamente um Homem de Ferro totalmente reestilizado, totalmente novo, ainda mais porque agora tem vários Homens de Ferro, né? Você pode escolher um, dois, o três, o quatro, fazer, mas você tem alguma ideia de fazer algum outro personagem aí bem diferente? São dois personagens, né? Um seria o Bumblebee, que eu acho lindo demais, inclusive já até comecei a fazer a impressão da cabeça dele, né?
Porque é assim, você imprime uma coisa, você vai vendo como que vai ficar, se vai ter dificuldade ou não, porque aí você já começa a se planejar, que aí você já cria ó, se eu começar hoje, eu vou conseguir terminar tal mês, aí vai indo. E outro que é esse aqui que tá aqui na mesa, que eu até chamei um amigo meu, o Chiquinho, para fazer uma parceria, pra gente montar um e poder os dois se apresentar. Vai ser sensacional. Você tem aí um desafio que é a perna, né? Não sei como é que vai ser aí. A parte de corpo, cabeça. A gente já deu uma olhada, tudo, já deu uma pesquisada. E o que acontece? O projeto em si aqui, você olhando, não é tão difícil. A perna, a gente já tem definiu. Um toque de como Quem que tá vai de ser. fora, eu acharia que era o mais Mas difícil. a parte do esqueleto aqui atrás é a parte mais difícil. Por quê? Porque é o quê? É uma parte de esqueleto que ela deve ser vazada e, como eu falei, a gente procura trabalhar o mais próximo do realismo mesmo. E aí a gente pensa, como que a gente vai montar esse esqueleto completo e a pessoa não saber que é um ser humano que está ali dentro? Interessante. Aí não foi onde que ficou assim o ponto de interrogação. Mas aí a gente vai trabalhando e vai tentando ver o que fazer melhor. Igual essa parte aqui, que é o que a gente achava que ia ser o mais difícil. Não vai ser. A parte da cabeça aqui. A cabeça vai ser a mais fácil. Porque, na verdade, aqui a cabeça vai ser como se fosse feito de EVA mesmo. E a cabeça da pessoa vai vir aqui embaixo, no pescoço. Entendi. Então aí o ponto de divisão fica legal. Sensacional. Não vejo a hora de poder, não participar, mas de ver, de fato, essa fantasia aí, tá? Mas você falou aí do Bumblebee, tem duas versões, né? Tem a versão Fusca e versão Camaro. Não, isso ele não vai revelar, não. Ele vai ficar, sei lá, pro ano que vem ou pro ano do ano. Certo, Will? Certo. Cara, vai ficar surpreso. Sensacional, sensacional. Olha isso, os detalhes do trabalho desse profissional. Espetacular. O microfone é seu, dá o seu recado final aí. Quero agradecer aí pelo convite mais uma vez, né? E quem quiser conhecer mais sobre o trabalho e tudo, pode me procurar lá no Instagram, William B. Silva, que a gente tem os trabalhos de evento social, tudo. E ó, conforme a gente vai fazendo os trabalhos, eu vou postando lá pro pessoal também ficar por dentro, de ver como que tá o processo, tá bom? Tá. Isso é importante, né? Porque, de novo, isso aqui é um hobby. É um hobby. É um hobby que nasceu na necessidade, na vontade, no desejo, no seu grande projeto de ajudar as comunidades. Vocês não sabem quantas pessoas esse profissional já ajudou com cadeira de roda, alimentação, festa, quantas crianças você já fez sorrir, Will? Você tem aqui, ó, o coração aí. Pessoal, muito obrigado. Esse foi mais um Vox Talk. Nossos dados estão passando aqui embaixo. Por favor, dê um like, acione o sininho e curta a gente aí. Um grande abraço, até a próxima.